Fala, meu amigo concurseiro, futuro irmão de farda. Não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, na verdade assistindo essa aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está estudando toda hora é hora. Vamos aqui agora dar início ao último bloco de questões sobre narcotráfico. Quarto bloco, vamos aqui estar focando em cima das leis e algumas jurisprudências. Vamos lá, para o quarto bloco. Questão de número 41, que caiu na área Sebrasp. Na verdade, Consulplan. Consulpan em 2024. É uma questão que caiu para promotor de justiça, porém é uma questão de súmula, uma questão boa de ser estudada. Vamos lá. Considerando os entendimentos modernos das doutrinas e tribunais superiores, bem como as jurisprudências que norteiam o direito penal brasileiro, julgue o item a seguir. Vamos lá. Bentinho, tendo sido flagrado com 20 gramas de maconha, que se destinava à venda em uma favela dominada por uma organização criminosa, ou seja, em território sob o domínio de uma facção de traficantes. Não pode, mesmo sendo primário, ó, não pode, tá falando que não pode. Viu não, já marca ele. Não pode, mesmo sendo primário e de bons antecedentes, ser beneficiado pela causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, o chamado tráfico privilegiado, pois presume-se, em razão do território, que o agente integra a organização criminosa. Então, essa questão aqui foi baseada com a decisão do STJ. E eu já vou logo avisar aqui, né? O gabarito, que está errado. Essa questão está errada. Por que ela está errada? O STJ decidiu em. Na verdade, é um informativo do STJ. O informativo do STJ, número 753 de 2022, ele fala que o fato do agente ter sido preso em flagrante, traficando em uma área que seja de facção criminosa, não quer dizer, não pode presumir que ele faz parte dela se não ficar comprovado. Então, o fato dele ter sido preso por si só não vai tirar o benefício dele do tráfico privilegiado. Se ele cumprir lá os requisitos, que é sendo primário, bons antecedentes, não integrar organização criminosa, nem se dedicar à atividade criminosa, ele vai poder sim se beneficiar do tráfico privilegiado. Por si só, não se presume. Só porque ele foi preso no território que é dominado pela facção, não faz presumir que ele faz parte dela, tem que ficar comprovado. Então, o STJ decidiu lá em 2022 que o fato dele só ter sido preso em uma área dominada pelo tráfico não quer dizer que ele faça parte da facção criminosa. Então, questão 41, errada. Vamos agora para a 42. Segundo a Lei 11.343 de 2006, a conduta de oferecer drogas é eventualmente, e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, é punida com a mesma pena aplicável às condutas de induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Então, a questão está afirmando que a conduta de oferecer drogas é punida com a mesma pena aplicável às condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. E a questão está errada. Por quê? O fato de oferecer, até aqui, ó, aqui são dois parágrafos diferentes. A conduta de oferecer drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para junto consumirem, é o parágrafo segundo, artigo 33, parágrafo segundo. E a conduta de induzir,
Começando daqui agora. O outro parágrafo. De induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas é o artigo 33, parágrafo 3º. Então aqui há dois crimes diferentes. Dois crimes diferentes com penas diferentes. Não vamos citar aqui as penas agora para não ficar muito extenso. Mas aqui até o primeiro, até a vírgula aqui, ó. Daqui na conduta de oferecer, aqui até a vírgula é um crime. Do parágrafo 2º do artigo 33. O crime de induzir, instigar, auxiliar alguém é outro crime. Então, a questão afirmou que ele vai ser punido com a mesma pena. Então, não é. Questão 42, questão incorreta. Vamos agora para a 43. No que diz respeito às disposições da lei de drogas, a alternativa incorreta. No tráfico de drogas privilegiado, a pena do autor do crime pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Correto? Redução da pena de 1/6 a 2/3 no tráfico privilegiado. Correta A, não pode ser resposta. O crime de porte de drogas para consumo pessoal não possui pena privativa de liberdade em seu rol de sanções. Correto? O rol de sanções do crime de porte, eu não ia marcar o item aqui, mas eu ia marcar a parte que está falando. Vamos apagar. Vamos agora para cá. O porte de drogas, o crime de porte de drogas, a pena vai ser, que a gente costuma dizer de APM. O APM. Já para cá. O A. Tá bem ruim, tá aqui. APM, que é a advertência, a prestação de serviços comunitários e a multa. Multa. APM, a advertência, prestação de serviços comunitários e a multa. Não tem pena privativa de liberdade. É um crime que o indivíduo não vai preso. Então, questão item B correto não pode ser nossa resposta. Vamos para C. Configura crime da lei de drogas a conduta de consumir cocaína e logo em seguida postar-se na direção de veículo automotor na via pública. Olha que interessante. A gente acabou citando na questão anterior, por isso a importância de fazer questões. Ó. Na outra questão lá eu dei um atento, né? Que na lei de drogas não existe veículo automotor. Não tem veículo automotor. Aqui é a nossa resposta, porque é só aeronave ou embarcação. Embarcação. Não fala de veículo automotor. Não fala de carro nem moto. Não fala de automóvel. Não fala de automóvel. Então, nossa resposta 43, item C. Vamos agora para ler o item D. Configura crime da lei de drogas a conduta de associarem-se duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. Aqui, vamos ter um atento também para esse item aqui. Duas ou mais pessoas. Acabei confundindo aqui o marca-texto com a caneta. Duas ou mais pessoas. Para o fim de praticar reiteradamente ou não a conduta de guardar, sem autorização, ou de acordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Aqui está correto, porque é associação para o tráfico.
associação para o tráfico, associação para o tráfico. E aqui, a gente vai ver quando chegar lá em organização criminosa, que a lei fala de 4 ou mais pessoas. Organização criminosa, que é a famosa ORCRIM. Na lei de ORCRIM fala que é 4 ou mais pessoas. Na lei de drogas fala de associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Guarda essa informação para mais adiante. O elemento subjetivo dos crimes das drogas é o dolo ou a culpa, a depender da descrição típica da conduta. Correto? É o dolo ou a culpa. Tem tanto crime doloso como culposo. Só lembrando que crime culposo só tem um, que é a prescrição lá de remédios ou drogas, é lá que fala, né? Prescrição. É o único crime culposo que vai ter. Vamos agora para a questão 44. Desde 2006, o Brasil conta com um sistema e com instrumentos legais de enfrentamento às drogas. Entre as disposições previstas no SINASD estão os crimes e as penas a serem determinadas, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Sendo assim, aqueles que fazem consumo pessoal de drogas sem autorização. Acabamos de citar na questão anterior e aqui na frente aparece uma questão sobre o assunto que a gente comentou. Então, o que ele quer? Ele quer quem faz consumo pessoal de drogas, ele quer saber o que vai acontecer com ela. Vamos lá. Será detido por 30 dias. Terá que doar cestas básicas a definir. Será detido. Acabamos de falar que não tem prisão. Realizará trabalhos voluntários noturno e curso de formação sobre o uso de drogas. Não. Aqui ele restringir trabalho noturno, não. Receberá advertência, correto, sobre os efeitos da droga e participará de curso educativo, correto, correto. Ficará detido por 15 dias e realizará trabalho voluntário, não tem prisão. Frequentará curso sobre o uso de drogas e efetuará o pagamento de 30 cestas básicas. Não. Aqui ele já quis definir qual que ia ser a pena. Existe uma multa, mas não falando que é pagamento de cestas básicas, existe a multa. Aqui receberá advertência sobre os efeitos das drogas e participará de curso educativo. Correto, item C. Vamos agora para 45. Em relação à lei número 11.343, disciplinou as normas para a repreensão, à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definiu crimes. Assinar a alternativa correta. Comete o crime do artigo 35 da Lei de Drogas, de associação para o tráfico, a conduta de associar-se 3 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e artigo 34 da lei. Acabamos de falar que é associar-se 2 ou mais e não 3. Item A, incorreto. B. Para a configuração da majorante no artigo 40, inciso 5 da lei 11.343 de 2006, anota isso aqui, cola na testa, essa majorante aqui, ó, é aumento de pena. Majorante é igual a aumento de pena. Aumento de pena. Decora essa aqui, ó. Anota, tatua, faz o que puder aí para passar para a questão. Para afirmar isso aqui na sua mente. É necessária a transposição da fronteira interestadual com a posse da droga. Não basta na mera intenção de fazê-los. Já vimos anteriormente que não precisa, basta ter a intenção inequívoca de realizar o tráfico interestadual. Então, esse aumento de pena aqui é o aumento de tráfico interestadual. Então, não precisa transpor a fronteira. Errada a B. Vamos para a C. De novo, a majorante do artigo 40, inciso 5 da lei, quando configurada, somente deve ser aplicada ao acusado que estava realizando o transporte das drogas, não sendo possível a aplicação dos demais denunciados. Pode sim, não tem essa restrição. Item C, item incorreto. D.
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, para sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Aqui nós temos o item, que é a nossa resposta, que ele está correto, embora esteja aqui, ó, sem necessidade de, é possível cumprir de todo e qualquer, palavras que são fortes, sem necessidade, ele está correto. Porque aqui é um item, existe a letra da lei, né? Então vamos falar aqui a lei da decisão. Ele é uma lei de uma decisão, do entendimento do STF, lá de, não me recordo qual foi o ano agora, mas na decisão do STF, o entendimento, que é a letra da decisão é isso aqui. Então você aprende esse item para afirmar ele na sua mente, porque ele está correto. Letra E. Tráfico privilegiado foi uma figura colocada no texto da lei antidrogas para permitir uma pena menor às mulas que fazem o tráfico, tendo como requisitos do tráfico privilegiado que o agente tenha cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. A gente já viu quais são os requisitos e não tem motivo de relevante valor social ou moral. Tem que o réu tem que ser primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa. Não e nem. Vai ficar bom de resumir aqui. Então, 45, entender. Vamos para 46. No que diz respeito às disposições da lei de drogas, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. É isento de pena o agente, incorreta você marca para afirmar. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de cada fortuito ou força maior de droga, era o tempo da ação da missão, qualquer que tenha sido a infração praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já vimos aqui antes que aqui é uma excludente de pena, né? Exclui a pena, imputabilidade, no caso de imputabilidade, então não vai ser aplicado a pena para esse cidadão. Vamos aqui para B. As multas que, em caso de concurso de crimes, serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o decúpulo, se em virtude da situação econômica do acusado, considerá-la o juiz ineficaz, ainda que aplicada ao máximo. Eu decoro esse artigo aqui, ou é um parágrafo, não recordo muito bem. Eu não sou muito de decorar artigo nem parágrafo, eu sou de decorar a letra da lei. Então aqui eu decorei porque eu vejo que esse nome aqui, ó, decúpulo. Eu achei ele muito feio esse nome. E aqui se sempre cumulativamente, porque são fortes essas duas palavras. Então eu vejo que está certo por conta disso. Item B, correto, não nessa resposta. Para determinar se a droga destinar-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância. A natureza e a quantidade da substância. Pureza tem? Pureza não tem. Pureza não é visto. Aprendida ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Correto também o C, não pode ser a resposta. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal, na identificação de demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Correto? Aqui é o delator, como já foi visto várias vezes ao longo do curso. Está correto. Vamos agora, só sobrou a E. Na fixação da multa, o juiz deverá determinar o número de dias multas. Correto. Atribuindo a cada um segundo as condições econômicas dos acusados,
valor não inferior a um salário mínimo? Aqui é a resposta, é o item que às vezes passa batido pela gente, mas não é valor não inferior a um salário mínimo. É valor não inferior a 30 avos do salário mínimo, nem superior, nem superior 5 vezes a o maior, maior e não menor, maior salário mínimo. Então, na fixação da multa, o juiz deverá determinar o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas do acusado, valor não inferior a 1/30 e nem 5 vezes o maior salário mínimo. A questãozinha que é feia, mas é bom a gente sempre estar lendo a letra da lei para pegar esses detalhes. E vamos agora para a questão 47. Sabendo que as outras, ó, sabendo que as outras estão corretas, você já vem e faz a eliminação. Aí eu vou puxar aqui para mim para dar um bisu para vocês. Na prova, galera, nem sempre você vai saber todos os itens e nem sempre você vai marcar a questão tendo aquela certeza assim de aqui eu vou acertar. Você também tem que se planejar para fazer a prova. Você vai saber 4 itens, esses 4 que estão corretos. A questão que é o incorreto. Então você tem certeza que os quadros estão corretos, você vai e marca isso que você não tem certeza que você vai acertar a questão. Eu já fiz prova que já acertei várias questões assim. Na prova agora que eu passei mesmo da Polícia Penal do Estado do Ceará, eu tive que fazer isso. Teve alguns itens que eu não sabia o que estava incorreto, né? Na verdade, eu sabia que estava correto os outros itens e a questão pedia incorreto. Então, eu fui e marquei o item que eu não sabia se ele estava correto. Porém, os outros eu tinha certeza que ele estava correto. Então, aquele item tinha que ser o errado. Então, eu acertei a questão. Agora para 47. Acerca das apreensões. Vou dar uma aceleradazinha, senão vai ficar muito esticado esse vídeo aqui. Acerca da repreensão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, assinar a alternativa correta. É dispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, incorporar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima, destinada à sua preparação. É indispensável a autorização. B. As plantas ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, sendo eternamente vedada a preservação de qualquer quantidade de matéria, ainda que para a simples realização de exame pericial. Ao contrário, precisa-se guardar para guardar como prova. C. Incorre em conduta criminosa aquele que importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização, ou de acordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Correto? Aqui é crime sim, e está falando que incorre e tem C nossa resposta. Vamos agora para a próxima. Não comete crime aquele que oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa e seu relacionamento para junto a consumirem. Comete crime sim, é uso compartilhado. Vamos para o item E. Não está isento de pena, não está isento das penas previstas na legislação aquele que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuita ou força maior de droga, era o tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a pena praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento. Aqui é isento de pena sim, é uma causa de inimputabilidade, isenção de pena, item é item incorreto, resposta é item C. Vamos para 48. Para quem transporta para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, a Lei 11.343, Lei Antidrogas, prevê a pena de
Advertência sobre os efeitos das drogas, aqui já está correto. Prisão simples não é preso. Detenção não é preso. Reclusão não é preso. Perda de bens e valores. Não tem essa pena também. É a advertência sobre os efeitos das drogas. Como dito anteriormente, é o APM. APM. Advertência, prestação de serviço à comunidade e multa. Questão 49. Não se equipara ao crime de tráfico a conduta de. Não se equipara ao crime de tráfico a conduta de importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, tem depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, ainda que gratuitamente, sem autorização, onde de acordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo, produto químico, destinado à preparação de drogas. Aqui sim é equiparado a crime de tráfico. B. Semear, cultivar, fazer a colheita, sem autorização, onde de acordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. É sim equiparado. A questão fala que é não equiparado. Aqui é sim. Utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que de outro deles se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, onde de acordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui a gente já viu anteriormente, que a questão lá falava que ele estava falando que não era para o tráfico, né? Que era para o uso. E aqui, ó, tem que ser para o tráfico. Correto? Colaborar como informante. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de drogas. Aqui não é equiparado a tráfico. Aqui é um crime que é diferente. Não é equiparado a tráfico. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à preparação de drogas. Aqui não é equiparado a tráfico. Vamos para a questão número 50. Considere hipoteticamente que um homem foi processado criminalmente por traficar pequena quantidade de droga, na medida que foi flagrado fornecendo gratuitamente cigarro de maconha para seus amigos. Ocorre que no curso do processo foi produzido laudo pericial oficial informando que essa pessoa, em razão de sua dependência química comprovada, era ao tempo da ação totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. O que é que vai acontecer com ele? Ele era totalmente incapaz, é sinônimo de inteiramente, totalmente incapaz. O que é que ele vai ser? Com base nessas informações, de acordo com a disposição da lei, assinar a alternativa correta. Este homem não pode ser processado criminalmente por tráfico de drogas, pois ele forneceu droga de maneira gratuita. Ele pode sim, que a lei fala que ainda que gratuitamente, não pode ser A. O juiz do caso deverá condenar esse indivíduo criminalmente, com o incurso das sanções do artigo 28 da lei, qual seja, posse para consumo de entorpecente. Não. Aqui é o uso compartilhado. O uso compartilhado não é a posse. Em razão do resultado do laudo pericial, este homem será isento de pena. Correto, porque é uma causa de isenção de pena, porque ele era totalmente incapaz. D. Diante do que foi exposto, obrigatoriamente, este indivíduo, caso seja condenado, terá uma pena de redução de 1/6 a 2/3. Por quê? A questão aqui ficou muito vago para afirmar isso. O acusado deverá ser condenado criminalmente por tráfico de drogas, conforme disposto no caput do artigo 33 da referida lei, ficando sujeito a pena mínima de 5 e uma pena máxima de 10. Aqui ele errou a pena e não, ele podia até ser acusado, mas a mais certa é isso aqui e aqui também está errado. Em razão do resultado, não é tráfico, né? Não é conduta equiparada, ele é uso compartilhado. Outro erro também. Não é tráfico e a pena do tráfico não é essa. Item é incorreto, vamos para 51. Após receber a informação de que uma grande quantidade de droga estaria chegando a certa comunidade, a Polícia Civil planejou uma operação objetivando a apreensão do material entorpecente e a prisão de vários traficantes. Joaquim, policial civil lotado na delegacia em que a operação era planejada. No momento de sua execução,
ciente de que o líder do tráfico de drogas, do tráfico do local, era um antigo colega de infância, acende, escondido, fogos de artifício que ficavam na comunidade para acionamento de diligências policiais. Em razão do aviso, a diligência tem resultado negativo, ninguém sendo preso e não sendo apreendido qualquer droga. O comportamento de Joaquim foi descoberto, devendo ele responder os seguintes crimes previstos na Lei 11.343. São aqui, ó. O Joaquim, no momento de sua execução, no momento de sua execução da operação, né? Ciente do que o líder do tráfico do local era um antigo colega de infância, acende. Então, na hora lá na comunidade, ele acendeu o fogos. Então, aqui o Joaquim, essa questão aqui é muito boa. Ele cometeu o crime do artigo, não é de associação para o tráfico, não recordo o crime. É o crime o artigo, na verdade. O famoso fogueteiro. A gente chama aqui como fogueteiro, né? Fogueteiro. Porque ele colaborou para o tráfico. Colaborou como informante. Então aqui ele cometeu o crime de associação para o tráfico? Não. Não foi associação. Porque a associação tem que ser duas ou mais pessoas. Ele só cometeu o crime de fogueteiro. Vamos aqui para o próximo item. Tráfico de drogas apenas. Não é tráfico de drogas. Colaboração ou informante do tráfico apenas. Aqui é a resposta. Embora seja um absurdo, mas é só um informante, que é o famoso fogueteiro. Ou olheiro, né? Tem os estados também que é olheiro. Fogueteiro ou olheiro. Porque ele acendeu fogos, ele só fez isso. Como que a polícia estava chegando. Associação para o tráfico e colaboração ou informante do tráfico não cometeu o crime de associação, porque para cometer o crime de associação tem que ser reiterado, tem que ser uma conduta habitual. Não foi uma conduta habitual, foi uma conduta isolada. Tráfico de drogas e associação para o tráfico, não. Aqui é uma questão boa, porque na prova, se você for levar para o seu lado assim de ser policial, você vai querer botar ele como traficante, né? Mas só que ele não foi traficante, ele só colaborou como informante do tráfico, que é o fogueteiro ou o olheiro, né? Que é muito conhecido. Que ele só soltou fogos. Ele só informou que a polícia estava chegando. Ele não traficou, não foi uma conduta que foi reiterada, né, habitual. Foi uma vez isolada aqui, então ele vai cair como colaboração ou informante. Tem até um informativo do STJ, que é o informativo 527 do STJ, que ele fala que se o indivíduo for cair, né, em colaboração ou associação, né, nos dois juntos, caiu em associação e caiu em colaboração. O crime de colaboração não vai ser punido e ele vai cair só em associação para o tráfico, que já é um bizu, porque ele não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, né? Que ele vai estar se associando e colaborando. Então ele vai ser punido só por associação. Mas aqui é só uma informação a mais, não está aqui na questão, só para você ficar atento. E aqui, galera, puxa aqui para mim. Na moral, você querendo ser policial, né? Vibrando. Se depara com uma questão dessa, você acha um absurdo ser só associação, não, na verdade, informante, né? Colaboração informante. E ele não ter sido se associado, então ter caído como tráfico. Porque a questão aí, você estudando aqui, vibrando, você acaba pensando o que você acaba julgando o que você queria que ele fosse condenado, né? Mas não é. Ele só colaborou como informante. Então vamos para a questão agora, número 52. Em relação à Lei 11.343, vamos aqui. Marque a alternativa correta. Aqui é o texto da lei. Marque a alternativa correta. A isento de pena o agente que
em razão da dependência ou sob efeito proveniente de cada fortuna de força maior, isso aqui cai muito em prova, viu? De droga, era o tempo da ação da missão, qualquer que tenha sido a infração praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com o entendimento, correto? Exemplo, sim. Sim é a resposta, né? Porque é a correta. Estou acostumado a botar item incorreto, porque fica melhor de explicar. Que acabei confundindo, mas aquele que é a correta. Já é o item A. Vamos para a outra. Comete crime punido com reclusão e multa aquele agente que, para seu consumo pessoal sem meia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Como é para seu consumo pessoal, já vimos que não tem pena de prisão. Item incorreto. Para determinar se a droga destinasse a consumo pessoal, o juiz atenderá somente à natureza e à quantidade da substância apreendida, não sendo relevante o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Na verdade, tudo que está aqui vai ser analisado e não só a natureza e a quantidade. Vamos agora para o item D. Não pratica crime do tráfico de drogas. Não pratica do crime de tráfico de drogas. Na prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33 caput, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Desde que o agente integrante da organização criminosa seja primário e de bons antecedentes. Ele tem que ser primário, de bons antecedentes, e não pode integrar a organização criminosa, nem se dedicar à atividade de prática criminosa. Então, item A, item correto. Vamos para a 53. Considera que o indivíduo, sem autorização legal, tenha vendido grande quantidade de insumo destinado à preparação de drogas a um agente policial que estava disfarçado. Agente policial que estava disfarçado em uma atuação investigativa. Nessa situação, se estiverem presentes elementos probatórios de conduta criminal pré-existente, será possível a prisão em flagrante do indivíduo, não se caracterizando a figura do crime impossível. Aí, essa questão está correta, está lá na lei de drogas, né? Tem um artigo ou um parágrafo referente a isso aqui. Então, você pode estar se confundindo também, não pode se confundir, na verdade, não pode se confundir na prova com flagrante preparado. Está estudando aí lá no Código de Processo Penal, e vem como direito penal, mas é processo penal na prova, né? Vem as espécies de flagrante, né? Então não pode se confundir com isso aqui, ó. O flagrante preparado. Não é. Porque no flagrante preparado, aqui é o policial disfarçado. Policial disfarçado. Vamos apagar aqui para ficar melhor. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais demorado, mas tem que mesurar. Ó. Agente disfarçado é diferente de flagrante preparado. Preparado. É diferente. O agente disfarçado, o que é que acontece? Vamos primeiro falar do flagrante preparado, que fica melhor. No flagrante preparado, o que é que o policial vai fazer? Ele vai induzir o indivíduo a cometer um crime. O que é que ele faz? Sabe o cara é traficante? Vamos lá. Macho, me vende 1 quilo de cocaína. Um exemplo. Me vende 1 quilo de cocaína. Cara, não, não vendo, não vendo. Macho, isso aí que tu vende, me vende. Me vende 1 quilo de cocaína. De tanto o policial insistir, aí o que é que o agente faz, né? O réu, o traficante lá, vai e fala assim: tá certo, vou te vender. Aí vai, marca o dia. Na hora que tá chegando com a droga, a polícia vai e prende o cara. Esse é o flagrante preparado, não pode, isso é ilegal. Agora, o agente disfarçado, o que acontece? Só você lembrar
do trabalho que a Polícia Civil faz, trabalho de investigação, né? Tá lá disfarçado. Aí sabe o que é aquele cara ali é traficante, fica lá só copiando, olhando, deixa ele tá traficando, deixa ele tá traficando. Aí vai ali, o que é que nós vamos fazer para chegar perto dele? Não vamos se passar por usuário. Aí vai, veste uma roupa assim e tal. Não vou falar que característica para não ficar, né? Etiquetando ninguém. Aí vai, chega lá. Ei, me vende uma balinha aí. O cara vai, aí me dê pra ele. Aí o policial vai e prende ele na hora. Diferente do flagrante preparado. O flagrante preparado eu induzo o cara a cometer o crime. O agente disfarçado, eu fico só olhando, fico ali escondido. Me aproximo dele e prendo. E não induzo ele a cometer o crime. Então, essa é a diferença do flagrante preparado para o agente disfarçado. Então, vamos aqui. Questão de número 53. É uma questão que está correta. Vamos para 54. Considere que um visitante tenha tentado entrar no estabelecimento prisional portando, de forma dissimulada, pequena quantidade de cocaína a ser entregue para um detento, de forma gratuita. Nessa situação, a conduta do visitante corresponde ao tipo penal de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Com pena aumentada de 1/6 a 2/3 em razão das circunstâncias do delito. Correto? Porque lá nos casos de aumento de pena, que é 1/6 a 2/3, ele fala que se a conduta acontecer em estabelecimento penal, aumenta-se a pena. Então está correto, 54. Vamos agora para 55. 55, o último desse bloco. São condutas tipificadas como crime na Lei 11.343 de 2006, exceto importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, porque lá é crime, porque ele foi, ó, entregar. A questão anterior, ela foi fazer o quê? Entrar na internacional, a ser entregue, ó. Foi entregue e era gratuito. Não importa se é gratuito ou se é pago. E aqui, nos verbos do artigo 33, tem também entregar. Entregar. Ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, onde de acordo com a determinação legal regulamentar. Aqui é o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Correto. B. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa e seu relacionamento para junto a consumirem. Aqui é o uso compartilhado, uso compartilhado, está lá no artigo 33, parágrafo 3º. C. Usar ou consumir drogas sem autorização ou de acordo com determinação legal regulamentar. Em todos os crimes da lei 11.343, nenhum vai ter usar ou consumir. Usar ou consumir. Vai ter, referente ao, né, crime do usuário, né? É portar. E não usar ou consumir. Tem até muitos professores que explicam, você já deve ter até visto algum professor explicando assim, que a pessoa tá lá fumando, né? Tá aqui pra mim. A pessoa tá lá fumando, aí só que ela não tá fumando, ela segurando a maconha, né? Quem tá segurando a maconha é outra pessoa, então. A pessoa que tá usando não tá cometendo crime, mas quem tá segurando é quem tá portando. Então, essa pessoa que tá segurando vai cometer o crime. Parece até loucura, mas como a lei botou usar ou consumir, então não pode ser crime. Não tem esse verbo lá, não pode ser crime. Então, nossa resposta é a 50, da 55 é o item C. Colaborar como informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática de drogas ou dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º,
E 34 da lei. Colaborar como informante já é o crime do fogueteiro. Fogueteiro. A gente viu na questão anterior. Que está lá no artigo 37. Artigo 37. É conduzir embarcação ou aeronave, ó. Embarcação ou aeronave. Após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outra. Aqui está lá no artigo 39 da Lei de Drogas. E lembrando novamente que não tem automóvel. Automóvel, não tem veículo automotor, tem embarcação ou aeronave, não tem automóvel. Questão 55, para finalizar o bloco de narcotráfico, item C. Ficamos por aqui com mais um bloco, mais um tema finalizado. Agora foi narcotráfico. Próximo bloco será sobre terrorismo. Aí sim a gente tem lei, a gente tem a lei de terrorismo. Pô, vai ficar show pra gente. Lei também boa a gente estudar e vamos fazer aí 2 blocos sobre terrorismo.